Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô com saudade de vocês, a gente não se viu semana passada, né? E eu quero começar falando aqui que todos aqueles que conseguiram entregar o PET, conseguiram levar na escola, estão de parabéns, tá bom? Espero que vocês estejam todos aí com o PET 2 em mãos, porque nós vamos começar hoje então a semana 1 do PET 2, tá bom? Aonde que vai estar essa semana 1 do PET 2? Na página 95, tá? Do PET de vocês. O PET do governo, tá? Agora nós vamos trabalhar o PET do governo. Foi entregue para vocês, junto com o PET, uma planilhinha de estudos, tá? Para vocês saberem que semana, que dia que é o PET do governo, que dia que é o PET complementar, porque teve umas mudancinhas aí. Mas eu vou sempre avisando aqui no vídeo. Então hoje é o PET do governo, página 95. Gente, não deixe atrasar a atividade. É uma coisa que eu vou pedir para vocês de novo. Eu tô mandando essa atividade hoje, é para fazer hoje e já me mandar as fotos. Porque amanhã já é o dia da correção no Meet. E não deixa de participar da correção do Meet também. Quem tem participado aí pode dizer que dá para aprender muito mais, dá para tirar muito mais dúvidas participando ao vivo, tá bom? A gente vai continuar falando aqui da importância da história e do trabalho do historiador, tá bom? E para que a gente comece a falar um pouquinho da importância da história, eu gostaria de trabalhar com vocês um textinho aqui, tá bom? Um textinho que fala aí dessa importância de se estudar essa história, tá? É um textinho bem legal e esse texto ele tá inclusive sugerido aqui, ó, no PET de vocês. Então, se você clicar aqui, você vai conseguir abrir esse texto, sabe? Olha que legal. Você clica ali e abre o texto. Eu não vou ler com vocês o texto inteiro, mas teve um parágrafo desse texto que eu achei muito importante e que traz, são vários, gente, os motivos de ser importante estudar a história. Mas esse parágrafo trouxe um motivo que eu achei bem interessante. Então eu vou ler aqui para vocês para a gente poder comentar. Talvez seja mais fácil identificar os motivos do porquê estudamos história ao pensarmos o que ocorreria se instantaneamente perdêssemos todas as informações referentes ao passado. Então vamos pensar assim, perdemos tudo, não sabemos mais nada do que aconteceu. É difícil especular sobre o impacto total que uma amnésia coletiva traria. Mas esse esquecimento certamente afetaria desde tarefas simples, como fazer café, até ações mais complexas, como o desenvolvimento de tecnologias que permitem a fabricação de veículos não poluentes. O simples ato de fazer café só é possível devido a uma série de legados históricos que começam na primitiva descoberta do fogo. Então pensa o seguinte, temos uma amnésia coletiva, todo mundo esqueceu tudo. Se a gente esqueceu tudo, a gente não lembra como é que faz uma comida, como é que faz um café, como estava falando aqui. A gente não vai lembrar como usar a tecnologia, como usar a internet, como usar um computador, como usar um celular. Então vocês estão vendo como é que a história é importante? E se a gente não lembra de nada disso, a gente também não vai lembrar como fabricar. Então é como se a gente tivesse começado do zero, né? Do mesmo jeito, se a sua mãe ou seu pai, seus avós não se lembram mais da história da sua família, né? Não se lembram mais, por exemplo, como que vocês, de repente a sua avó faz um bolo lá muito especial e ela não lembra mais como é que faz. Ou então ela não lembra mais como que a sua mãe nasceu, a sua mãe não lembra mais que você é filha dela, já imaginou que situação? Então são essas coisas que fazem importante a gente estudar a história, né? Para o mundo é importante, porque o mundo ele vai se lembrar das guerras para que não queira mais que aconteça guerra. Essa pandemia que a gente está vivendo, a gente vai lembrar dela, ver o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado, para que se um dia acontecer uma pandemia de novo, a gente saiba o que fazer, né? Nós já tivemos outras pandemias aí, nós tivemos pandemia de cólera, nós tivemos a peste negra, nós tivemos a gripe espanhola e a gente já olhou o que foi feito lá atrás e deu certo e o que não deu certo, para poder o quê? Para a gente poder traçar o que a gente vai fazer, né? Em situações novas, mas que são de certa forma parecidas, né? E assim, para estudar essa história, por exemplo, para a gente descobrir aí o que aconteceu na pandemia da gripe espanhola,
O que aconteceu lá na pandemia da cólera? O que eles fizeram? A doença era parecida com o que é agora? A gente precisa de um historiador. É esse historiador que vai lá olhar como é que foi naquela época, o que tinha de parecido, o que é muito diferente, para a gente ver se a gente pode aproveitar certos acertos, se a gente pode descartar coisas que foram feitas erradas e se a gente pode melhorar, no que a gente pode melhorar. Então esse historiador, ele trabalha meio como que um detetive, tá bom? Ele vai lá procurar as pistas, procurar o que foi deixado no passado pra gente, se foi escrito, se foi pintura, se foi foto, se foi vídeo, né? Se foi entrevistas, e juntar isso tudo e falar, ó, tal situação, vamos supor lá, na pandemia da gripe espanhola, também era um problema respiratório, então se parece nesse ponto. É preciso usar máscara, igual usava naquela época, né? E assim, mas isso aqui que eles faziam, por exemplo, eles não lavavam a mão. Isso estava errado. Hoje a gente já sabe que a higiene das mãos é importante. Então, essas coisas que o historiador vai juntando para poder mostrar, tá? O que permanece, o que é parecido, o que a gente pode adotar e melhorar e o que a gente tem que jogar fora, tá? São as chamadas rupturas e permanências. Tem coisas que acontecem parecido com o que aconteceu no passado. E tem coisas que simplesmente, né, as rupturas se rompem, não acontecem mais. Por exemplo, antigamente os casamentos eram arranjados. O pai da noiva combinava com o noivo o casamento e eles acertavam até uma certa quantia de dinheiro. Isso é uma ruptura. Hoje isso não acontece mais na nossa sociedade ocidental, tá bom? E o que é uma permanência? O que a gente pode chamar de permanência? Dei um exemplo que já foi estudado. Lá na época da pandemia da gripe espanhola, eles já falavam no uso de máscaras. Hoje a gente continua usando máscaras, né? Então é importante. E o que o historiador ele usa para descobrir essas coisas? As fontes históricas, que nós já estudamos muito no outro PET 1, né? Que vem falando aí que são as pistas, os vestígios deixados pelo homem, que são vestígios escritos, são vestígios materiais, como uma panela, um brinquedo, uma roupa. São vestígios visuais, como uma pintura, uma fotografia, pode ser um vídeo também, né? Pode ser os orais, que não está escrito em lugar nenhum, mas que vai passando de pai para filho. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A história é importante para que a gente possa entender aí as coisas que aconteceram e que continuam acontecendo, que se repetem, né? E a gente poder usar soluções que deram certo no passado melhoradas e as coisas que pararam de acontecer, ou as coisas que não são legais e que a gente precisa tomar cuidado para não fazer de novo, tá? E que o historiador é quem vai buscar essas coisas que permanecem, essas coisas iguais e essas coisas que não são tão legais assim, para a gente poder se basear e não cometer os mesmos erros. Aonde que ele vai buscar isso? Nas fontes históricas. Espero que vocês tenham conseguido aí entender essa importância da história, essa função do historiador e a importância das fontes históricas. Essa é a explicação do nosso tema dessa semana. O historiador, as fontes históricas e a importância de se estudar a história. Agora a gente vai passar para o próximo vídeo, que eu vou explicar os exercícios, tá bom?